Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o Eliel. Você novamente um facilitador na sua vida aqui, com a matéria de política internacional, mais especificadamente política externa brasileira, do governo Figueiredo. Estamos acabando nesse exato momento a playlist aqui de política externa do regime militar, com esse último governo. Vou deixar aqui nos cards as outras aulas, tá? Governo Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e agora o Figueiredo. Antes da gente começar o vídeo, vou deixar aquela frase notável do dia, né? Faça ou não faça, não existe tentar. Essa é uma frase do Yoda, do Frank Oz. Não sei se assistiu esse filme. Sei que é Star Wars, né? Episódio 5, o Império Contra-Ataca. Basicamente é isso, realmente, a nossa vida é assim, faça ou não faça, não existe tentar. Ah, vou tentar ser diplomata. Não, você vai ser diplomata, ok? Não existe, não coloque essa palavra no seu vocabulário, tentar. Eu farei, de uma forma ou de outra, eu farei, ok? Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar a brincadeira. Pronto, já estou me vendo aqui. A política internacional, política externa brasileira, governo Figueiredo. Vamos traçar um panorama geral aqui e a partir desse slide mestre a gente vai destrinchar todas as outras vertentes do governo Figueiredo. Importante saber data, de 79 até 85. Nessa época o Brasil voltou a se definir como terceiro mundo, tá? E uma das outras coisas que aconteceu na época foi uma aproximação bem maior com os países produtores de petróleo. Vou explicar por quê. Mas essa aproximação circunscreveu-se principalmente com Angola, Arábia Saudita, Colômbia, Iraque, dentre outros. Tá? Foi a partir dessa definição nova de reatar as forças com o terceiro mundo que o Brasil denominou a sua política externa de universalismo. Tá? Basicamente, era a manutenção das linhas gerais do pragmatismo responsável e ecumênico de Geisel, ao mesmo tempo que ele tentava manter uma certa autonomia. Tá? Nesse momento também houveram diversos contenciosos com os Estados Unidos. Essa rivalidade, não sei se o termo correto é rivalidade, mas esses choques começaram a ocorrer desde Costa e Silva. Então, como eu havia explicado na primeira aula de Castelo Branco, o governo militar não foi um governo homogêneo. Todo o regime era alinhado com os Estados Unidos. Não, houveram dissidências. Ok? Sobre o contexto histórico. O Brasil estava imerso à era Reagan, lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam tentando adotar o maior protagonismo nas suas relações internacionais. Havia essa nova face da Guerra Fria e uma imensidão de novas estratégias de defesa militares, né, e tal. Já no seio da América Latina, ela havia sido atingida por uma crise, né, uma crise denominada crise da dívida. Tá? O México, por exemplo, em 82, decretou moratória. E nesse mesmo ano, lá na Argentina, houve a Guerra das Malvinas, né, entre Inglaterra, Reino Unido, né, e Argentina. Alguns fatos marcantes, é bom você saber disso. A dívida externa brasileira atingiu a cifra de 100 bilhões de dólares, na verdade. E esse aprofundamento fez com que o custo de vida no Brasil se elevasse, tá? E tivesse impactos na política salarial. O Brasil, na mesma época, também integrou o grupo de apoio à computadora, convergindo com a diplomacia de México, Venezuela e Argentina, na tentativa de barrar esse esforço norte-americano de infiltrar essa zona de influência que ele queria reinar aqui na América do Sul e Central. E, por fim, houve a substituição da ALAC pela ALAD. Esse I é de integração, tá, galera? Então, saiu do simples comércio, livre comércio, e começou a
vigorar uma integração entre os países que participavam do grupo. Vamos destrinchar alguns pontos agora. Tá? O universalismo que eu falei anteriormente para vocês, ele, de certa forma, era uma continuidade do governo Geisel, 74 até 79. Tá? O governo Figueiredo manteve o nacional-desenvolvimentismo já caminhado lá pelo governo Costa e Silva, bem como manteve também o pragmatismo responsável e ecumênico de Geisel, sendo, de certa forma, até aprofundado, pois incluiu relações com a Arábia, os países árabes, de uma forma geral, China e União Soviética. Tá? Nessa mesma vertente, como eu falei anteriormente, tiveram diversos atritos com os Estados Unidos. Só uma ressalva aqui, eu vou ficar retomando alguns pontos lá dos slides anteriores, justamente para fixar na sua cabeça esses pontos, porque essas palavras-chave são bons você colocar numa prova de terceira fase, ok? Não é porque eu repeti, não, é porque eu coloquei para você aprofundar a sua forma de decorar isso, tá? Com relação à Argentina, voltou-se o espírito de Uruguaiana, aquele mesmo infiltrado lá no final da República Liberal, por Jânio, Jango, ok? Houve também a retomada da identidade terceiro-mundista, tal como ocorreu lá no governo Costa e Silva, tá? E Geisel, voltando um pouquinho, Geisel se aproveitou do projeto final Brasil Potência de Médici. Só que para Figueiredo já não era bem isso. Figueiredo pegou a crise avassaladora, tá? Basicamente provocada pelo segundo choque do petróleo, que aconteceu em 79, pela fuga de capitais para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como a gente vai ver mais abaixo, empregou uma intenção clara de desenvolvimento, e para isso os capitais estrangeiros foram dissipados para a nação americana. Fora a inflação violenta que o brasileiro sofria nessa época. Tá? Figueiredo foi o último presidente militar antes da redemocratização, assim como amargou a crise econômica e o final do regime militar brasileiro. Por ter essa crise econômica, meio que implementou essa insatisfação econômica no povo e fez com que houvesse pressões por meio das diretas já, por exemplo, para o final do regime e da redemocratização do país. Universalismo. O chanceler da época era o ministro Ramiro Saraiva Guerreiro. Ele, de certa forma, redefiniu a identidade nacional do brasileiro, que era o Brasil potência, para novamente um país de terceiro mundo, menos confiante. E essa menor autoconfiança e maior terceiro mundismo, ele adveio, essas vertentes advieram justamente do milagre econômico já ter sido. Bem como não precisava, não fazia mais sentido o Brasil continuar acreditando que ele era uma potência. Tá? Então, essa identidade terceiro-mundista era necessária. Tá? Colocou o Brasil novamente no patamar de um país subdesenvolvido. Tá? Porque justamente a crise econômica que ele estava vivendo afetava, refletia na sua política externa. Sob um contexto interno e externo, havia uma conjectura desfavorável ao país. O recrudescimento da Guerra Fria, a crise internacional vivida, guerra de potências aí, norte-americanas e a União Soviética, fez com que os investimentos do Brasil fossem atraídos pelos Estados Unidos, o que provocou uma fuga desses capitais. Tá? E, de certa forma, a crise econômica já vivida, por exemplo, com recessão, com dívida externa altíssimos, fez com que o monstro da inflação se preponderasse frente aos outros desafios brasileiros. Por exemplo, como havia recessão, o Brasil enfrentava a inflação. Essa problemática econômica se transferiu para a sociedade ficou indignada e começou a pressionar o governo militar para sair. Tá? A questão da inflação só foi resolvida pelo governo no plano real,
É até interessante que tem diversos outros planos, planos econômicos, na disciplina de economia, que eu vou fazer uma playlist só sobre planos econômicos. Cruzado, cruzeiro, é bem interessante. Vamos dar seguimento aqui a alguns temas chaves. Só voltando, o Brasil voltou a ser definido como terceiro mundo. Houve uma aproximação com os países exportadores de petróleo, justamente porque o impacto do segundo choque do petróleo fez com que o Brasil tomasse um partido. E era fundamental ter acesso a esse mercado de exportação de petróleo. Então, ele se chegou, como a gente fala aqui no Nordeste, com Angola, Arábia Saudita, Colômbia, Iraque, tá? E o universalismo pregado, de certa forma, tinha linhas gerais com pragmatismo responsável ecumênico de Geisel. A Figueiredo teve o mérito de manter esse universalismo, mesmo frente às diversas instabilidades econômicas e políticas que o governo sofria. Tá? Se você quer saber um pouco mais sobre o governo dele, tem um vídeo, vai aparecer aqui em cima, não sei se é agora, mas já deve ter aparecido, explicando como é que foi a história do Brasil nesse período. Tá? Foi também no governo Figueiredo que houveram diversos contenciosos com os norte-americanos. Tá? Dois deles, os Estados Unidos estavam insatisfeitos com esse protecionismo brasileiro e queria liberalizar o comércio, bem como alguns contenciosos sobre informática, propriedade intelectual, entre outros. Tá? O Brasil foi muito pressionado por Reagan, de certa forma, para abrir seu mercado e respeitar algumas premissas sobre a propriedade intelectual. Vou falar aqui um pouquinho sobre termos gerais, tá? Estados Unidos, América Latina, tá? E algumas doutrinas. Na era Reagan, os Estados Unidos teve uma postura muito mais protagonista nas relações internacionais, até porque havia uma nova onda da Guerra Fria e algumas iniciativas na defesa estratégica. O princípio da destruição mútua assegurada estava fragmentado, porque os Estados Unidos começou-se a implementar um sistema antimísseis. Então, ele estava na vanguarda, tá? E a União Soviética já estava com a economia debilitada, não conseguia chegar ao mesmo patamar que os norte-americanos estavam. Isso fez com que houvesse fuga dos capitais que estavam no Brasil para os Estados Unidos. Tá? Na América Latina, havia a crise da dívida. Como eu expliquei anteriormente, o México havia decretado a moratória em 82. Existe uma questão discursiva do TPS, da terceira fase, especificadamente sobre isso, tá? A moratória do México em 82 e os impactos no Brasil. Então, é super importante esse tema, dá para se aprofundar. Na América Latina também houve os incidentes da Guerra da Malvinas, em 82, tá? Entre Argentina e Reino Unido. E o Brasil enfrentava nada mais, nada menos que 100 bilhões de dólares de dívida externa. Era um pouco mais. Tá? Então, como o Reagan lá nos Estados Unidos havia um momento de grande prosperidade, ele fez com que houvesse um aumento da taxa de juros da Federal Reserve lá nos Estados Unidos. E fez com que quando a taxa de juros de um país está alta, acontece que os investidores vão para esses países. Então, houve atração de capital para os Estados Unidos e a fuga desses capitais de países subdesenvolvidos, como o Brasil. Tá? Então, os países desenvolvidos pregavam, assim, outra temática, né? Os países desenvolvidos, eles pregavam maior abertura econômica e menos regulação financeira. Já os países subdesenvolvidos ainda estavam naquela saída do modelo nacional desenvolvimentista. E isso inclui o Brasil. Então, houveram diversos conflitos entre essas duas vertentes. Fora que havia também o choque do petróleo, né? O outro presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, pregou a doutrina Carter. Basicamente, como havia grande instabilidade no sistema internacional, isso, de certa forma, transbordou para o Brasil. Tá? E o que a doutrina Carter exprimia? Ela exprimia que os Estados Unidos iriam lutar para defender seus interesses no Golfo Pérsico, na ameaça soviética. Então, o mundo estava sob instabilidade.
e o Oriente Médio respondeu com o choque do petróleo. E o Brasil necessitava de petróleo. Então, o que aconteceu? Você já pode meio que sondar, né? O Brasil se aproximou-se dos países árabes. Alguns fatos marcantes. Aqui eu acho que eu já vou inovar algumas coisinhas a mais. Eu falei para vocês, a dívida externa brasileira atingia cifras de 100 bilhões de dólares, tá? Com o aprofundamento da crise, de certa forma, o custo de vida do país aumentava, e isso refletia na sociedade, com políticas salariais e alguns indicadores sociais. A inflação também era outro indicador que ia mal. Em 84, para você ter a noção, a inflação era mais de 200% ao ano. Então, o país meio que perdeu o controle das contas públicas. Isso fez com que houvesse o desgaste do regime militar e insatisfação popular, justamente para ter uma maior abertura política. Tá? Já na perspectiva mais externa, o Brasil integrou o apoio à contadora. Alguns países, como a diplomacia mexicana, Venezuela e Argentina, também se juntaram a esse apoio à contadora. Tá? Por que isso, Eliel? Os Estados Unidos, ele estava nessa nova vertente da Guerra Fria e estava muito preocupado com a influência comunista na América Latina. E para isso ele intervia nos estados. Intervia mesmo assim, tranquilamente. Isso, de certa forma, deixava os países assim, nossa, ele vai intervir no meu estado? Cadê a autodeterminação dos povos? Cadê a não intervenção? E alguns países como México, Panamá, Colômbia e Venezuela fundaram o Grupo de Contador em 83. Em solidariedade a isso, aos vizinhos, Brasil, Argentina, Peru e Uruguai se juntaram e formaram o Grupo de Apoio à Contadora. Futuramente, os dois grupos se reuniriam e formariam um grupo do Rio. Tá? Por fim, é interessante vocês também saberem da substituição da ALAC para a LAD. Léo, só mudou o nome? Não, gente. A ALAC era a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Tá? A LAD era a Associação Latino-Americana de Integração. Ou seja, saiu do simples comércio para haver integração territorial. Tá? E no âmbito de uma política mais externa, né? Houveram diversas relações intensas entre o Oriente Médio, África, caso do mercado, né? Ásia, e em especial China e União Soviética. União Soviética, principalmente por causa do petróleo deles. Tá? O Brasil retornou os laços com a Argentina, aquele espírito de uruguaiana, tá? Justamente porque a crise das hidrelétricas foi solucionada. E, como eu falei anteriormente, houveram diversos contenciosos com os Estados Unidos e a Europa. Vamos caminhando para o fim, galera. Com relação à Argentina, foi formulado o Acordo Tripartite Itaipu-Corpus, em 79. Ele resolveu a crise das hidrelétricas entre Brasil e Argentina. Tá? Os projetos, né, do Brasil e da Argentina no quesito hidrelétrico, agora eles não eram mais incompatíveis, tá? E podiam bem coexistir na Bacia do Prata. Dessa forma, retornou-se o espírito de Uruguaiana e o clima, esse clima de cooperação e parceria firmado lá em Jânio Quadro, voltou nos anos 60. Essa reaproximação foi super importante para o Mercosul, lá na década de 90, avançasse. Fora isso, houveram diversos acordos nucleares, principalmente o Acordo Nuclear de 1980, em que afirmaram que nenhum dos dois iriam desenvolver programas nucleares de fins de armas, tá? Não no desenvolvimento de tecnologias nucleares. No que se refere à Guerra das Malvinas, de 82, é bom vocês saberem que havia uma neutralidade imperfeita. Embora, oficialmente, o Brasil mantivesse uma neutralidade, ele rejeitou ajudar a Inglaterra. Isso, de certa forma, favoreceu a Argentina, né? Não tanto, porque a Inglaterra era muito superior, mas era uma neutralidade imperfeita. O Brasil impediu que navios britânicos utilizassem o mar territorial brasileiro, bem como não forneceu nenhum apoio logístico aos ingleses. Então, ele procurou apoiar sua vizinhança dentro desse novo contexto do espírito de Uruguaiana. Viu como
como foi importante esse acordo de 79, depois o acordo de nuclear de 80 e agora na Guerra das Malvinas. Tá? Na América Latina, houve o Tratado de Montevidéu, né, de 80, que instituiu a ALAID, bem como o apoio do Brasil ao Grupo de Contador em 83. Isso tudo eu já falei para vocês. Houve ainda o Conselho de Cartagena, em 84. Foi basicamente a união dos países da América Latina tentando negociar a dívida externa pública. Tá? Algumas viagens inéditas do presidente, como Colômbia, Peru, Venezuela, bem como a eleição do embaixador brasileiro Baena Soares para secretário-geral da OEA. Ver a importância, né, do Brasil no seio da América Latina. Relações com a África. Algumas viagens inéditas, tá? O presidente Figueiredo foi o primeiro presidente a visitar a África, tá? Um maior afastamento com a África do Sul, justamente porque naquele momento ainda coexistia o apartheid. E isso é importante como prova de você estar ao Odebrecht na África, em algumas hidrelétricas de Capanga. Essa estratégia foi aprofundada depois pelo governo Lula de 2003 a 2010. Sobre o Oriente Médio, tá? Houveram diversos avanços nas relações comerciais, somente armas e serviços, em troca de petróleo, né? Então, as relações foram muito aprofundadas, houve algumas construções da Odebrecht em países árabes, bem como um acordo militar com o Iraque em 1980, exportações de armas, blindados, demais equipamentos e tecnologias. Teve as guerras que o Iraque participou nessa época, né? O Brasil, de certa forma, ajudou no quesito militar. Relações com a China, algumas viagens inéditas para a República Popular da China. Você deve ter se recordado que o governo Médici cedeu uma viagem, comissão empresarial, e aqui com o governo Figueiredo houve uma visita, a primeira visita à China, né? O presidente Goulart também visitou a China, né? Só que ele ainda era vice de Jango. Essas relações foram aprofundadas basicamente porque o Brasil queria avançar na área de tecnologia aeroespacial, tá? E essa aproximação também foi importante para o BRICS no século 21, segunda metade do século 21, pudesse acontecer. Por fim, galerinha, eu vou aqui explicar para vocês um apanhado geral sobre relações com a Europa, o RSS, União Soviética e a ONU. Com a Europa, como a Europa percebia que havia crise no Brasil, houve diversas dificuldades comerciais, tá? Eles alegavam que o Brasil não conseguia pagar suas dívidas. Isso para eles justificava o Brasil não poder mais ser tratado como um terceiro mundista. Só que o Brasil reafirmava essa situação e contornava dizendo que sim, ele era um país subdesenvolvido. A Europa fazia grandes pressões também para a redemocratização do Brasil, assim como os Estados Unidos. Já em relação à União Soviética, como os Estados Unidos haviam boicotado as Olimpíadas de Moscou em 1980 e os embargos econômicos à Rússia, o Brasil se opôs às duas medidas. Tá? Isso é importante você ter na sua cabecinha. Em 83, para você ter uma noção, o comércio Brasil-União Soviética atingiu o recorde de 800 milhões de dólares. Tá? E houve um acordo técnico-científico. O Brasil vinha importando grande volume de petróleo na União Soviética e o Brasil estava apenas meio que preocupado em sair da crise econômica. Não importava a ideologia pregada pelos soviéticos. Relacionado à ONU, em 82, o presidente Figueiredo discursou na Assembleia Geral da ONU, reforçando a sua diplomacia presidencial. Para finalizar, vou falar um pouquinho sobre a autonomia pela distância, aquela mesma falada pelo Figueiredo. Tá? Esse distanciamento de alguns blocos ocidentais era justamente uma necessidade de autonomia que o Brasil precisava, né? Essas divergências nas áreas de direitos humanos, de meio ambiente, desarmamento e não proliferação, a polêmica TNP, o Brasil, afirmando sua opinião, meio que se distanciava dos outros.
mas isso era necessário para meio que movimentar sua autonomia. E algumas críticas também eram lançadas ao governo, justamente pelo congelamento de poder advindo do TNP, né? O Brasil era contrário a esse congelamento e ele se afastou do Conselho de Segurança justamente por esse motivo ideológico, tá? O país ele só veio a se candidatar durante a redemocratização, tá bom? Alguns pontos finais da aula, tá? O apoio às ideias de uma nova ordem mundial, ao Blue Box. O G77 apresentou esse Blue Box, né? Era um conjunto de teses para uma nova ordem mundial econômica, baseada no maior controle do Estado na economia. O G7 ele continuou a defender medidas liberalizantes, o oposto, né? Só que essa onda neoliberal dos anos 80 fez com que Reagan e Margaret Thatcher prevalecessem o liberalismo econômico frente ao Blue Box. Ok? Por último, só reafirmar, né, que o governo tinha essa abertura ao universalismo, bem como a defesa pelo multilateralismo, né, distanciamento para preservar sua autonomia. Basicamente é isso, galerinha. O governo Figueiredo, tratado sobre a ótica da história do Brasil, tem um vídeo à parte. Eu vou colocar aqui no card. Não sei se vai aparecer nesse momento, mas eu vou colocar, tá? Se aparecer, apareça agora. Acho que apareceu. Eu vou pedir uma coisa inédita para você. Curta esse vídeo se você gostou. Se você ficou até aqui, nossa, 20 minutos, eu não sei. Se você ficou até aqui, curta esse vídeo. Compartilhe com algum amigo seu que seja concurseiro, porque isso é muito importante para a gente saber que o canal está dando frutos. E para finalizar, como sempre, aquela frase, dessa vez do Rocky Balboa, né? Nem você, eu ou qualquer um vai bater tão forte como a vida. E não é sobre o quão forte a vida bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar firme. Tá? Essa frase é muito importante justamente para nós que estudamos essa carreira tão complexa, né? Porque a primeira fase, via de regra, é até pertinente a pessoa passar, assim, quem não estudou muito, às vezes até passa na primeira fase, nem tantas outras fases demandam um esforço muito grande. E se você caiu na primeira, caiu na segunda, caiu na terceira, caiu na quarta, um dia você vai conseguir. Não desista. Não é o quanto você consegue ir para a terceira fase, mas é o quanto você consegue apanhar da terceira fase e mesmo assim continuar. Essa resiliência vai se transbordar para a sua vida. Ok? No mais, era isso. Espero que você tenha gostado. Curta o canal. Siga o canal, curta o vídeo e até uma próxima. Valeu!